Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um bate-papo com Gláucia Rafael. Hoje eu tomei uma decisão baseada na grande dificuldade que nós temos de nos comunicar, né? Eu falo o seguinte: todos nós somos capazes de nos comunicar. Então, assim, a fala é um dom exclusivamente de quem? Do ser humano. Mas como é difícil você comunicar com o seu amor, não é? Como é difícil a gente falar com o outro. Eu falo, meu Deus, parece que eu falo alemão e ele fala inglês. Que dificuldade é essa que a gente tem de comunicar? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão da comunicação amorosa. Não vou entrar em detalhes nenhum sobre outras questões de comunicação, mas sim sobre comunicação amorosa, que é o nosso foco aqui do nosso bate-papo, é sempre falar sobre relacionamento, sobre dificuldades amorosas, que é o grande X da questão de todos nós, né? Comunicar. Eu falei uma coisa, ele entendeu outra e aquilo gerou um desafeto, gerou uma briga, gerou... Ai, meu Deus, como é difícil, eu falo. Meu Deus, como é difícil comunicar com quem a gente gosta, né? E aí você fala, eu gosto tanto dele, mas a gente não consegue falar a mesma língua. Eu falo com ele bife à milanesa e ele entende bife ali na mesa, né? E aí eu pergunto para você, qual é essa dificuldade? Por que esse clima, ou seja, o climão, é uma grande dificuldade de nos fazer entender, né? O climão e a difícil arte de fazer entender. Bom, vamos começar falando o seguinte: o ser humano, né, como eu falei, está aí nos primórdios da comunicação. Nós temos aí esse limiar de abandonar, ou seja, umas etiquetas e somos capazes de falar, né? Nós temos aí várias situações que englobam na fala. Inclusive tem uma pesquisa que fala que 67% da nossa comunicação é feita por expressões e gestos, tá? Somente 7% é feito pela linguagem verbal. Então, meu amigo, quando ela cruza os braços e você pergunta, tudo bem? Ela fala, tá. Não tá, viu? Preste atenção no corpo dela. Não tá. Eu já até passei para vocês um livro, uma indicação de um livro, vou voltar a falar aqui, que chama O Corpo Fala, de Pierre, eu não lembro o sobrenome dele. Bom, mas vamos lá. Um historiador inglês, Theodore Eugene, né, fala o seguinte, que o ruído do mundo é feito de silêncios, na medida em que é muito mais difícil a verdadeira comunicação entre as pessoas. A incompreensão nos desentendimentos, nas conversas. E na maior parte dos encontros, o orgulho, tá? A prepotência, às vezes a cautela, a timidez. Muitas dessas situações proibidas, né, inibe alguém de dizer o que realmente sente no íntimo. Mas por outro lado, se a gente parar para pensar, já pensou se a gente for falar tudo que a gente realmente pensa, né? Se a gente for falar tudo que realmente a gente acha, vai ser muito complicado. Mas numa relação amorosa, é necessário que você fale. É necessário que você explique para o outro o que você está sentindo. É necessário que você comunique a ele como você está se sentindo na situação. É necessário que você chegue para ele e fale, olha, eu quero conversar, a famosa DR, né? Que é tão difícil, mas se o outro não souber como você está se sentindo, se você não falar para ele o que você está querendo dizer, como é que ele vai saber? Eu costumo brincar que eu falo, ninguém sabe o que calado quer. Alguém sabe o que calado quer? Então crie oportunidade, crie um encontro para que você possa fazer isso de uma maneira que não seja tão pesada, que a comunicação possa vir de uma maneira que você consiga expressar e passar as informações que você realmente precisa passar para o outro, ou seja, que a pessoa consiga compreender, principalmente o outro que eu falo aqui, o outro da relação amorosa, que ele consiga compreender o que você está sentindo, como você está sentindo, o que você acha. Isso serve tanto para homem como para mulher, tá? Só que nós fomos criados da seguinte forma: nós mulheres falamos muito, e eu já até mostrei isso aqui para vocês, que nós temos duas áreas do cérebro que são responsáveis pela fala e o homem somente uma. Mas nós somos de uma cultura em que nós mulheres falamos. Nós mulheres falam, e o homem fica calado.
Não precisa ser assim, não deve ser assim, tá? Quando eu falo de comunicar, não é repetir a mesma coisa, tá? Igual um desenho animado que tinha, que ele ficava assim, quando não dava certa a gangue, tentando pegar o fusquinha e falar, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Isso não é comunicação, gente, isso é implicância, isso é picuinha, tá? Então você tem que parar, conversar com a pessoa, explicar, se for preciso, anota alguns pontos que você quer falar para não deixar isso para depois, tá? E aí você coloca alguns pontos e explica para a pessoa exatamente aquilo. Tá explicado, tá entendido, tomou uma decisão sobre aquilo, vocês conversaram sobre aquele assunto, não precisa voltar atrás. E nós mulheres temos o péssimo hábito de ficar voltando atrás. Mas eu falei, mas não deu nem tempo do rapaz pensar ainda, não deu nem tempo dele digerir e você já tá ali cobrando dele. Então comece a falar de uma maneira que vocês façam um combinado. Isso é começar a se comunicar bem. Quando eu faço um comunicado com o outro, ou que eu faço um combinado, né, com o outro, olha, nós vamos fazer assim, vai ser assim, e aí você começa a tomar consciência disso e o outro começa a observar, tá? Você começa a se comunicar. Agora, se você faz um combinado, fala com ele como que vai fazer, fala com ela como que vai fazer e não muda de atitude, aí realmente não vai haver uma comunicação satisfatória. Portanto, preste atenção, tá? Comunicar requer que você coloque regras, tá? Que vocês sigam essas regras, que vocês prestem atenção, que vocês comecem a tomar consciência de determinadas ações e de determinadas coisas que não são legais e que vocês comecem a mudar isso. Por quê? Porque existe um sentimento, existe um amor. E se você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, se vocês gostam de ficar bem, então é necessário que você vá lá e estabeleça uma comunicação que faça bem aos dois. Portanto, comece a prestar atenção nisso, tá? Comunicar, a comunicação amorosa não é ficar repetindo a mesma coisa, mas é tentar estabelecer algumas situações onde você vai conseguir conversar com o outro e mostrar para o outro o que te agrada e o que não te agrada, tá? Nós voltamos já já. Vamos por um intervalinho, como sempre, e voltamos a falar sobre a questão da comunicação amorosa, Glaucia. Que dificuldade é essa, né? Já já estamos de volta. Quer se qualificar ou entrar rapidamente no mercado de trabalho? É de um curso técnico que você precisa. Agora o curso técnico que você fazia em anos poderá fazê-lo em meses, acredita? É isso mesmo. Na modalidade de técnico à distância, o Aprendiz em Barbacena é a primeira instituição a ser credenciada pelo Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais. São 4 cursos: Administração, Segurança do Trabalho, Informática e Logística. E você sabe quais são as facilidades de fazer um curso técnico à distância? O horário é totalmente flexível. Você recebe uma série de livros, DVDs e videoaulas. E o certificado é o mesmo do curso presencial. Matricule-se já pelo site www.aprendizead.com.br ou pelo 0800 724 4344.
Estamos de volta com o nosso bate-papo falando sobre a questão da comunicação amorosa, né? Oh, meu Deus, que dificuldade é essa, né? Como eu estava citando o Zeldin, tá? Ele fala o seguinte, que nós precisamos de uma meta para desenvolver, tá? Essa simplicidade, essa arte de falar. Porque a verdadeira arte de uma conversa é a que é capaz de mudar as pessoas. Ou seja, estamos primeiro nos estágios de aprendizagem, como falar com o outro, né? Vamos ver a questão da infância. Se a gente for voltar lá na nossa infância, né? Por que às vezes a mãe entende tudo que o bebê ou que a criança fala e o pai não entende, né? Em casa era assim, coitado do meu ex-marido, ele não entendia nada do que meu filho mais velho falava, mas eu sabia exatamente, eu sabia o que ele queria. É a questão da sintonia, gente. Quando eu falo de comunicação, tá? Nós temos que falar de sintonia, tá? Porque se eu não estabelecer essa sintonia, se eu não parar para prestar atenção no outro, se eu não parar para poder observar o outro, eu não vou conseguir me comunicar bem com ele. Comunicar, principalmente a comunicação amorosa, exige que eu olhe para o outro, exige que eu preste atenção no outro, exige que eu comece a identificar como que ele funciona, exige que eu saiba um pouco sobre o outro, que eu tenha que eu tenha este prazer em tentar identificar o que o outro sente, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Isso é uma facilidade, isso é uma sintonia de conversa, tá? Porque, gente, uma boa conversa é muito estimulante, é irresistível, tá? A gente tem aí algumas charges que falam, né? Envelheça com alguém que você consiga conversar, né? Porque o tesão acaba, né? A cumplicidade, às vezes, se não tiver uma boa conversa, não vai dar certo. Então, não estabeleça uma relação para a vida toda baseada em paixões supérfluas, em situações supérfluas. Estabeleça uma boa relação com quem você consegue se comunicar. Porque comunicar também ajuda a aumentar esse amor. Tá? Ajuda a estabelecer esse vínculo, ajuda você a ficar mais envolvida com essa pessoa, tá? Então, por isso é necessária essa sintonia, tá? É necessário isso, para que você consiga, né, criar esses hábitos aí idênticos, você consiga realmente estabelecer esse vínculo e aí essas diferenças, essa falta de compreensão vai diminuir à medida que você cria essa sintonia, porque conversar não é apenas reembaralhar uma carta, conversar não é apenas trocar palavras, tá? Conversar é algo mais profundo, gente. A prática da conversar estimula você a mudar seus sentimentos, estimula você a mudar a sua vida, né? Quando eu converso com alguém, eu descubro algo novo, eu consigo mudar até um paradigma meu através da conversa. Portanto, a conversa é importante. Imagine uma conversa amorosa. Por que não seria tão importante assim? Então, nós temos que começar agora a prestar atenção no que o outro está querendo dizer, tá? Porque a comunicação é uma grande dificuldade com os casais homos e hétero, tá? Não pense vocês, porque são do mesmo sexo, tem facilidade de comunicação amorosa, não. Tem não. Atendo muitos casais homossexuais com a mesma dificuldade de relacionar-se, porque a questão da comunicação não tem nada a ver com o fato de eu ter o mesmo sexo, e sim daquela sintonia que eu falei, tá? Daqueles ajustes de eu conseguir observar o outro, de eu não conseguir observar o outro, e a comunicação amorosa parte daí, gente, implica numa aceitação incondicional de como o outro é. Eu costumo falar o seguinte no consultório: por que o relacionamento dá certo? Por que os relacionamentos são duradouros, né? Porque uns duram e outros não. Porque você dá conta de lidar com o defeito do outro. Porque a gente dá conta de lidar com a qualidade é fácil. Agora, eu conseguir lidar com o defeito do outro é mais difícil. Por isso que o relacionamento é uma tendência a durar mais quando eu consigo aceitar e lidar com a dificuldade do outro, ou seja, com o defeito do outro. E homens e mulheres, eu já falei aqui em outros programas, tá? São de pensamentos e personalidades
personalidades diferenciadas. O homem tem certas características, a mulher tem outras características. Aqueles quizezinhos de teste tá lá mostrando seu cérebro é masculino, seu cérebro é feminino. Os neurocientistas falam que não existe isso, mas existe características de personalidades que que combinam mais com homens do que com mulheres. E nós mulheres hoje estamos nessa troca. Hoje nós temos muitas características masculinas que eram consideradas masculinas. Ou seja, a questão da praticidade hoje é uma questão que era somente masculina. Hoje nós mulheres continuamos com essa habilidade feminina, mas adquirimos também essa praticidade, tá? Foi escrito um artigo por 2 psicólogos americanos no jornal The Sex Research, que analisa os roteiros, machos, e analisa os roteiros que nós chamamos femininos. E aí coloca, que as mulheres, as emoções associadas à masculinidade e as resoluções baseadas à questão da feminilidade. Então, somente alguns tipos de sentimento que são de repulsa, ou seja, que são caracterizados masculinos, como a raiva e o desprezo, foram caracterizados como sentimentos masculinos. Olha só, de todos os sentimentos que nós temos, somente a raiva e o desprezo foi caracterizado como um sentimento masculino. E para nós mulheres, os meninos, são ensinados a desprezar e a repelir as situações femininas, que é o medo e a vergonha. Então, medo e vergonha são sentimentos femininos. Nem tanto, gente. Como é que faz com o coitado do rapaz que é tímido? Ele tem medo e vergonha. E aí vem aquele preconceito e vai ignorar ele, vai chamar ele daquelas coisas que eu nem prefiro nem falar aqui. Portanto, gente, não existe essa coisa de que existe sentimento masculino e existe sentimento feminino. Pra gente se comunicar, pra gente poder ter uma boa relação amorosa, é necessário que eu simplesmente abra o meu coração, que eu tenha aí aquela sintonia que eu falei e não deixar o meu sentimento de orgulho, o meu sentimento de raiva domine, a minha relação. É necessário que eu estabeleça aí, como é que eu vou falar para vocês? Um parâmetro lógico de educação, lógico que eu tenho que estabelecer aí uma questão de respeito para que eu possa conversar com o outro e estabelecer essa boa relação. Agora, deixar de falar o que eu sinto, deixar de ter a DR, gente, não pode. Você tem que falar exatamente aquilo que você sente. E o outro, o seu companheiro, a sua companheira, ele tem também que estar aberto a isso. Estar aberta a essa autocompreensão, essa intuição, esse conhecimento de você, para que você possa realmente provocar uma mudança naquilo que não te agrada. E aí você começa a estabelecer essa comunicação de uma forma bem mais satisfatória, E quando você estabelece essa comunicação de uma forma satisfatória, a sua relação amorosa melhora. Mas se eu não tiver uma conversa aberta, sincera, o outro nunca vai saber o que eu estou pensando. Portanto, para eu ter uma boa comunicação amorosa, é necessário que eu fale o que eu realmente sinta, que eu exponha para o outro o que realmente está acontecendo, para que ali juntos os dois estabeleçam como que vai ser da agora para frente, como que eu vou estabelecer essa relação, como que nós vamos nos comunicar. Porque o relacionamento é assim. E aí quando eu consigo atingir esse ponto de comunicação que facilita a nossa relação, pode ter certeza que seu amor vai pra frente, viu, gente? Pode ter certeza. Nós ficamos por aqui com mais um bate-papo de Gláucia Rafael. Espero você na próxima semana com um assunto interessante sobre o que você quer saber, sobre relacionamento, sexo, comunicação e etc, 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 etc. Nós estamos aqui para você. O programa é feito para você do BQ TV. Beijo e até semana que vem.